Quando nós estamos falando em história de logística, é muito comum associar a história dessa ciência, que é a logística, ao contexto militar. Mas por quê? Segundo Ballow, muito antes de interessar aos homens de negócio, de forma organizada, a administração da logística militar já tinha se desenvolvido. Apesar do surgimento nos tempos mais remotos, foi no contexto militar que a logística ganhou o papel de protagonista. Isso porque o transporte das tropas, armamentos, carros de guerra, suprimento até os locais de combate era algo que exigia um exímio planejamento, organização e execução das tarefas. Então, aqui nós podemos destacar que foi no contexto militar que a logística ganhou o papel de protagonista. Então, antes dela ser esse braço estratégico para as empresas, a logística começou a ter esse papel de relevância e importância no contexto militar. Então, como nós estamos falando em história, é importante a gente situar que nós estamos falando em um tempo mais remoto, onde os recursos eram muito menos desenvolvidos do que é hoje. Hoje, por exemplo, a gente consegue um acesso a todo o globo, vamos assim dizer, de uma forma muito mais rápida e muito mais segura, com uma capacidade muito maior do que era no passado. Então, lá atrás, quando os recursos eram muito menos desenvolvidos, a logística tinha um papel de muita importância, porque nós estávamos falando em uma movimentação, um deslocamento muito grande, em um recurso muito vulnerável, um recurso muito, vamos dizer assim, uma falta de recurso. Então, quando nós estamos falando em um tempo remoto e num contexto militar, de guerra, de campo de batalha, tinha enorme posição de vantagem quem conseguia chegar até esses postos com o menor desgaste e com o suprimento das tropas. Então, aqui dava uma posição de vantagem. Então, tudo deveria ser muito bem planejado, o transporte, a rota. Nós estamos falando em armamentos pesados, uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de alimento, de acessórios, de insumos que tem que ser movimentado até essas posições, esses campos de batalha. Então, quanto menor o desgaste desse exército, ele teria uma posição de vantagem. Então, deveria ter todo um planejamento da rota, onde os combatentes eles se desgastariam e se cansariam menos. A questão dos suprimentos não deveria levar muitos suprimentos, pois isso poderia refletir no maior desgaste. Então, os suprimentos deveriam ser muito bem calculados, de modo que a tropa estaria muito bem suprida de alimentos, de recursos até bélicos, de armamento, para que ela pudesse chegar, estar bem fisicamente, entendendo o que se esperava dela, e assim ela teria uma posição de vantagem. Então, aqui nós estamos falando em transporte, roteirização, planejamento e suprimentos. Então, todos esses pontos estão relacionados à logística. Mas lá no passado não era assim que era chamado todo esse processo. Se falava em administração, em planejamento, mas a palavra logística em si não era assim tão difundida, apesar dos seus processos já estar
estarem sendo utilizados. Então, ela ganha uma grande importância mesmo na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, lá no passado, muito antes da guerra, todo esse processo ele já era realizado, apesar de não conhecido como logística, e ele foi se desenvolvendo até chegar, vamos dizer assim, neste grande evento da nossa história, que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela, vamos dizer assim, saiu como vencedor o exército dos Estados Unidos, e onde foi uma guerra onde que aconteceu em território europeu. Então, se a gente imaginar o globo, os Estados Unidos, lá num tempo remoto, ele conseguiu se deslocar da América do Norte até o território europeu, e lá dentro ele conseguiu auxiliar, junto com seus aliados de guerra, e conseguiu vencer nas frentes. Então, aqui, os Estados Unidos foi muito elogiado pelo seu planejamento de guerra, o seu transporte eficiente e os seus suprimentos. Coincidência ou não, tudo aquilo que a gente já comentou aqui. Então, todo esse processo que foi muito bem estabelecido pelo Exército dos Estados Unidos, gerou uma enorme posição de vantagem e, com certeza, foi um dos fatores decisivos para se chegar no resultado desse conflito. Uma frase que foi até muito um dialeto, que foi muito difundido após esse grande evento, foi que amadores falam em tática e estratégia, profissionais falam em logística. Então, ali já começava a se falar do termo, da palavra, do conceito de logística. Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a perceber a utilização e a participação de protagonista da logística em eventos como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que apesar de não ter tido conflitos propriamente ditos, a evolução tecnológica, o desenvolvimento dos meios de transporte, as movimentação, a produção, isso aí aflorou bastante e a logística teve um papel fundamental nesse ponto. Então, foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde a gente começava a ter o avanço da globalização, que a frente de batalha passava a ser alterada. O que eu quero dizer com isso? Com a globalização, os países se tornaram mais próximos, com o desenvolvimento de meio de comunicação, dos transportes, possibilitou uma maior proximidade entre os países. Então, com a globalização, os grandes empresários, as grandes empresas entenderam que todos esses processos logísticos poderiam ser utilizados em um outro tipo de guerra, uma guerra comercial. Então, esses conceitos, esses processos passaram, que já estavam, vamos dizer assim, desenvolvidos para os exércitos, as empresas passaram a adotá-los dentro de sua rotina, dentro dos seus processos. E assim a gente conseguia não, né? A gente passava a perceber a transição da logística militar para a logística empresarial. Então, foi assim, a logística ganhou um papel de protagonista em um cenário de guerra, em um cenário militar, foi percebido que os seus processos davam resultados significativos e então houve essa transição da logística militar para a logística empresarial.